Para começar, que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de todos os ouvintes. É um privilégio ter essa companhia hoje para desvendar um mistério textual fascinante. É um ótimo começo. E o texto de hoje é realmente cheio de surpresas. Pois é. E olha, para quem está ouvindo, imagina a seguinte cena. Alguém é levado a um tribunal. Tá, um tribunal. Isso. Aí o juiz, aquele juiz todo-poderoso, olha para baixo e pergunta qual é a linha de defesa. Aham. A resposta instintiva, tipo, a resposta normal de qualquer ser humano, seria abaixar a cabeça, admitir as falhas e implorar por clemência, né? Com certeza. Pedir perdão na hora. Exato. Mas e se em vez disso a pessoa olhasse nos olhos desse juiz e exigisse que ele vasculhasse cada centímetro de sua vida? Nossa, que ousadia. Sim, garantindo publicamente que não encontraria um único erro. E é exatamente sobre isso a nossa análise de hoje. A gente vai mergulhar num documento milenar, onde alguém teve a audácia de fazer exatamente isso com o divino. É um cenário que exige uma mudança drástica na forma como lemos textos antigos, sabe? O documento que temos sobre a mesa hoje é o Salmo 26. Atribuído a Davi, certo? Isso mesmo, atribuído a Davi. E para essa análise nós estamos cruzando o texto da Nova Almeida atualizada com os apontamentos fantásticos do comentário bíblico de Allen Pirose. Ah, excelente fonte. Sim. E olha, a primeira coisa que salta aos olhos é a quebra de expectativa. Porque na literatura confessional do Antigo Oriente Próximo, o padrão é o lamento. Tipo, chorar as pitangas, pedir desculpas. Exatamente. O texto que vem logo antes, o Salmo 25, é o exemplo clássico disso. É cheio de tristeza, sabe, reconhecimento de culpa e vários pedidos de perdão. O que nos leva à anomalia absoluta desse Salmo 26. A gente vira a página e, de repente, o tom muda da água para o vinho. Muda completamente. Não tem um único pedido de perdão. Zero. O que a gente encontra é tipo uma afirmação de inocência tão contundente que beira o chocante para nossa sensibilidade moderna. É muito chocante. O autor não apenas declara que é bom, né? Ele lança um verdadeiro desafio investigativo. Um desafio? Como assim? Os estudiosos classificam a abertura desse texto como uma dupla petição. O autor exige duas ações muito invasivas da divindade. Tá, e quais seriam essas ações? Primeiro, ele pede que Deus faça justiça, ou seja, que emita um veredito sobre a vida dele. E segundo, que examine e prove seus pensamentos e o seu íntimo. É uma devassa voluntária. Uau! Trazendo isso para a nossa realidade prática, a sensação é de alguém que foi notificado para passar, tipo, pela malha fina da Receita Federal. Nossa, sim, a temida auditoria. Aquela implacável. A maioria das pessoas estaria suando frio, né? Revirando gavetas atrás de recibos perdidos de 5 anos atrás, torcendo para o auditor não olhar muito de perto. Com certeza, eu mesma ficaria desesperada. Pois é. Mas o autor desse texto, ele senta na frente do auditor, sorri e entrega um pendrive com todas as senhas bancárias. Ele entrega tudo. Entrega o histórico completo de mensagens do celular, abre a própria carteira na mesa e diz que, pode vasculhar cada centavo. Cada conversa. É uma confiança absurda. Sim, ele garante que não há um único erro. Sabe quem em sã consciência convida a onisciência para olhar o próprio histórico de buscas? É uma ótima pergunta. E a imagem da auditoria captura perfeitamente o peso dessa petição. E é por causa dessa confiança quase, absurda, que muitos leitores interpretaram mal. Interpretaram mal como? Ao longo da história, até alguns teólogos viram essa passagem como um caso grave de vanglória. De arrogância. Isso. Lendo com a lente de hoje, soa como um ego inflado, sabe? Uma crença ilusória de perfeição absoluta, onde o indivíduo se acha totalmente imune ao pecado. Confesso que foi a minha primeira impressão também. Soa quase como arrogância mesmo. É o mais comum. E mais do que isso, parece até uma tentativa de manipular o divino, como se o autor estivesse dizendo: eu sou impecável, logo, o universo me deve uma recompensa. Uma barganha. É uma transação meio perigosa, não acha? Seria muito perigosa, sim, se a base dessa confiança fosse a própria perfeição moral do autor. Mas aí dentro o comentário do Ross. O que ele diz? Ele nos alerta para um detalhe vital que muda toda a engenharia espiritual do texto.
O autor revela a âncora dessa ousadia logo no versículo 3. Versículo 3, tá? Ele afirma que a misericórdia de Deus está diante dos seus olhos e que tem andado na verdade divina. Espera, então a chave não é a perfeição dele. Não. A chave aqui não é a ausência de pecado, mas a lealdade a uma aliança. Vamos desempacotar isso. Porque quando a gente fala de aliança no mundo antigo, não estamos falando de um sentimento romântico, certo? De jeito nenhum. Estamos falando de um tratado quase político, não é? Precisamente. No Antigo Oriente Próximo, as alianças ou tratados de suzerania eram acordos muito sérios entre um grande imperador e um rei vassalo. Tá, um acordo de poder. Isso. O imperador oferecia proteção militar e provisão, e em troca, o vassalo prometia lealdade exclusiva. Lealdade exclusiva, entendi. O vassalo não precisava ser um administrador perfeito que nunca cometia erros logísticos no seu próprio reino, sabe? Aham. O que ele não podia fazer, sob hipótese alguma, era pagar tributo a outro imperador ou conspirar com o inimigo. Nossa, isso é uma mudança de paradigma gigantesca. Não é? Então a integridade antiga não é sobre não ter falhas. É sobre não ter dupla lealdade. Exatamente isso. É tipo a diferença entre um funcionário que comete vários erros operacionais, mas veste a camisa da empresa e trabalha para consertá-los. Um funcionário dedicado. Isso. A diferença entre ele e um funcionário tecnicamente perfeito que está vendendo os segredos industriais para a concorrência. Uma ótima analogia. O autor do texto está reivindicando que é o funcionário leal. E os termos que ele usa no hebraico confirmam isso. Quais termos? Ao falar de misericórdia e verdade, o texto usa Hesed e Emet. Hesed e Emet? Sim, são as mesmíssimas palavras usadas num texto monumental do Êxodo, lá no capítulo 34. Quando Deus se revela para Moisés, certo? Isso, quando Deus revela sua própria natureza. O autor do Salmo está basicamente dizendo: eu baseio a minha vida no seu caráter perdoador. Uau! Então a audácia dele não vem de se achar moralmente superior. Não, vem de ter uma confiança inabalável no acordo de graça que foi estabelecido. Bom, o que resolve o problema da arrogância, né? Mas cria um problema muito mais prático. Por quê? Porque assim, é muito fácil dizer que a mente e o coração são leais em teoria. Falar que a alma está alinhada é um conceito muito abstrato, sabe? É verdade. Falar é fácil. Como alguém prova essa lealdade indivisível no mundo físico? Deve haver, sei lá, alguma métrica tangível, alguma prova material que ele está apresentando para essa auditoria? E tem. A métrica que o texto antigo apresenta é fascinante, porque é algo que a nossa sociologia moderna estuda o tempo todo. Sério? O que é? A prova social e espacial. A integridade do autor é atestada pelas suas associações. Pelas companhias dele. Isso. Com quem ele senta para comer e para onde ele escolhe ir. No mundo antigo, sentar à mesa com alguém não era apenas, dividir calorias. Não era só um almoço. Não, era um endosso moral. Era compartilhar um destino. Então, quando o texto começa a listar ferozmente que o autor se recusa a sentar com gente falsa. Tentando o extrato bancário da sua moralidade. Exato. Ele está traçando uma linha bem visível na areia. Que interessante. E os paralelos aqui são muito ricos. O comentário do Ross observa que essa recusa ecoa a sabedoria clássica, sabe? Como o Salmo 1. Perfeito, como o início do Salmo 1, que alerta contra sentar na roda dos escarnecedores. Verdade, a roda dos escarnecedores. O autor descreve um grupo muito específico: infiel, hipócritas e pessoas cujas mãos estão cheias de subornos e crimes. Ele atesta a pureza dele por meio dessa segregação radical. Sabe, aqui entra o meu maior ponto de conflito com essas fontes. É mesmo? Qual? Há um momento em que a linguagem se torna extremamente hostil. A tradução que a gente está usando diz detesto a Assembleia dos Malfeitores. A palavra detestar. Isso. O uso da palavra detestar ou odiar em algumas traduções parece bater de frente com a ideia de alguém que acabou de exaltar a misericórdia. Soa contraditório, né? Muito. Por que essa agressividade verbal? Isso não acaba, envenenando a própria integridade que ele está tentando provar? Olha, a nossa leitura contemporânea enxerga o ódio como uma falha de caráter mesmo, uma emoção descontrolada. Sim, algo negativo.
Mas precisamos ancorar o texto no seu momento histórico e litúrgico. Os historiadores sugerem 2 cenários principais para o surgimento desse documento. Tá, e qual é o primeiro? O primeiro é o de alguém enfrentando uma falsa acusação de um crime gravíssimo, buscando exoneração pública diante dos juízes. Ah, bom, nesse caso a pessoa estaria lutando pela própria vida, né? Exatamente. O que justifica querer criar a maior distância possível dos verdadeiros criminosos. Faz sentido. Faz muito sentido. E o segundo cenário, que é amplamente aceito, é que se trata de uma liturgia de entrada no santuário. Como uma entrevista para entrar no templo. Mais ou menos isso. Antes de um adorador ter a permissão de entrar na área sagrada, ele precisava declarar suas credenciais morais. Algo como um interrogatório de pureza. Entendi. Nesse contexto litúrgico, detestar não é um chilique emocional. É um termo técnico de repúdio a um sistema de corrupção. Ah, é uma recusa formal. Isso, é a recusa formal em lucrar com a opressão. Ele repudia o sistema que esmaga o vulnerável. Nossa, essa distinção entre a emoção, o ódio pessoal e o repúdio a um sistema injusto esclarece muita coisa. Muda totalmente a perspectiva. E a fisicalidade do texto continua, né? Porque para provar que não faz parte desse sistema sujo, o autor diz que lava as mãos na inocência para poder andar ao redor do altar. Da antiguidade do Oriente Próximo. O que ele significava na prática. Representa que a pessoa não tem sangue inocente derramado sob sua responsabilidade, sabe? Nem dinheiro de extorsão grudado nos dedos. É um atestado de mãos limpas, literalmente. Literalmente, é o atestado de que a adoração que ele vai prestar não é hipócrita. Ele construiu um contraste absoluto aí. De um lado, ele repudia as assembleias de corrupção. Exato. E do outro ele declara um amor profundo, quase visceral pela casa divina e pelo lugar onde a glória reside. E essa palavra glória, ela carrega um eco histórico imenso, não é? O autor não está apenas dizendo que, acha a arquitetura do templo bonita. Não, de forma alguma. Ou que gosta da música do culto, né? Ficou pronto. Isso. Quando o tabernáculo foi concluído, a presença divina foi tão densa, tão fisicamente real, que ninguém conseguia entrar no espaço. Uau, a nuvem de glória. Aham. O autor deseja estar perto dessa presença pura e inegociável. É um anseio pela realidade última, em total oposição à falsidade das relações baseadas em suborno. Mas olha, toda essa paixão pela pureza e essa necessidade quase frenética de provar que não tem associação com corruptos, levanta a grande pergunta central. Qual seria? Por que agora? O senso de urgência. Exato. Por que essa urgência em abrir as contas para a auditoria divina neste exato momento? E aí, o texto dá uma guinada dramática e revela o verdadeiro motivo. É aí que a coisa fica tensa. O autor está com muito medo. E é um medo fundamentado em uma visão de um mundo muito específica da antiguidade. Explica melhor isso. O autor percebe que o sistema de corrupção ao redor dele chegou a um limite insustentável e que a justiça divina vai inevitavelmente intervir. E o pavor dele é ser tratado como dano colateral. Precisamente. Ele teme ser varrido junto com os culpados. Dá para sentir isso no texto. O apelo dele é desesperador. Ele diz, não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos sanguinários. É um grito de socorro. Ele está vendo uma tempestade de juízo se formar no horizonte para varrer a corrupção da cidade. O medo de estar no lugar errado, na hora errada, é palpável. E, para entender o tamanho desse pavor, a gente precisa olhar para como o antigo Israel compreendia a vida. Tá, como eles viam isso? O texto usa a palavra hebraica nefesh, que muitas vezes é traduzida nas nossas Bíblias como alma. Alma, certo. Só que, na nossa mente ocidental, muito influenciada pela filosofia grega, a alma é uma entidade etérea, sabe? Imaterial, que se desprende do corpo. Tipo um fantasma que vai para o céu. Isso. Mas no pensamento hebraico antigo, não existe essa divisão. Nefesh refere-se à garganta, ao fôlego, à totalidade física da vida de uma pessoa. Espere, então ele não está com medo de ir para um inferno espiritual? Não, ele está com medo de ser assassinado ou de morrer prematuramente em um desastre coletivo. É um medo físico e imediato. Nossa,
E a ideia de punição coletiva era fortíssima no Antigo Oriente Próximo, né? Muito forte. A identidade era muito mais coletiva do que individual. A lógica era, tipo, se há corrupção no acampamento, o acampamento inteiro sofre as consequências. Exatamente. Todos pagam o preço. Então, se o raio da justiça vai cair sobre o grupo de pessoas que vivem de subornos e violência, a preocupação do autor é: espera aí, eu estou fisicamente perto demais dessa tempestade. É instinto de sobrevivência. A petição dele é justamente uma tentativa de quebrar essa lógica de punição coletiva. Ele está pedindo uma distinção cirúrgica. Uma separação na hora do juízo. Sim, e a argumentação é brilhante. Ele diz que se o juiz divino é perfeitamente justo, ele não varrerá o inocente junto com o culpado. Aham. E a prova material de que ele não é culpado é que ele nunca sentou à mesa com eles. Ah, entendi. Ele usou a separação social no passado como escudo para garantir a sua sobrevivência física no presente. Exatamente isso. É uma estratégia perfeita. É uma engenharia de sobrevivência impressionante. E no meio desse medo de ser arrastado pela correnteza do juízo, ele faz o pedido final. Que é o pedido de livramento. Isso. Ele diz: livra-me e tem compaixão de mim. Mas, pesquisando aqui, o termo que ele usa para livrar carrega um peso que vai muito além de um simples, sabe, me dá uma ajudinha. Ah, com certeza. A etimologia dessa palavra é uma joia acadêmica. Conta pra gente. O hebraico original usa o termo padá. Não é uma palavra genérica para ajuda, de forma alguma. O que significa, então? É um termo legal e comercial do mundo antigo. Padá era o verbo usado para descrever o pagamento do resgate para libertar um escravo ou recuperar uma propriedade perdida. Uau! Um resgate comercial. É como se o autor reconhecesse que o sistema de corrupção ao redor dele é tão letal, tão poderoso, que não basta uma pequena manobra de esquiva. Não basta só desviar. Ele precisa de uma operação de resgate sistêmica. Trazendo para a nossa linguagem de hoje, a linguagem econômica, é como se ele estivesse preso no meio da falência fraudulenta de um conglomerado gigante. Uma ótima imagem. E a única saída fosse um investidor externo com capital ilimitado, fazer um buyout, sabe? Comprar a dívida inteira e retirá-lo daquela estrutura podre. Essa analogia do resgate financeiro é muito precisa, especialmente porque o comentário do Ross lembra que padá é a mesma palavra que os profetas usavam num contexto muito famoso. Qual o contexto? Eles e os textos históricos usavam essa palavra para descrever o livramento de Israel da escravidão no Egito. O Êxodo? Sim, o Êxodo. É uma palavra desenhada para descrever libertações impossíveis, sabe? Onde a força do opressor é infinitamente maior que a força do oprimido. Faz todo sentido. O autor, cercado por sanguinários e mestres do suborno, apela por o único poder capaz de executar esse resgate estrutural. É a única saída dele. E é fascinante como a narrativa se constrói, né? Começa com uma exigência ousada de auditoria. Passa por uma defesa baseada em provas sociais. Quem senta à mesa e chega no desespero de um resgate iminente. E, bom, como todo grande texto da antiguidade, ele se encerra resolvendo o problema de forma poética e visual. Sim, a resolução é linda. Após descrever um mundo social que escorrega na corrupção e na violência, o autor crava o veredito final no versículo 12. Ele diz: "O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações, bendirei o Senhor." O contraste físico aí é belíssimo. Por quê? Porque o caminho dos malfeitores é descrito em toda a literatura de sabedoria como escorregadio, tortuoso, um lugar onde a queda é simplesmente inevitável. Mas o autor encontra firmeza. Sim, por ter ancorado sua confiança na misericórdia e recusado os atalhos fáceis do suborno, ele encontra estabilidade. O terreno plano é o símbolo máximo da segurança. E o desfecho lógico dessa estabilidade não é o isolamento solitário, né? Ele não vai morar numa caverna. Não, de forma alguma. Ele promete louvor nas congregações. Ele fugiu da Assembleia dos Malfeitores, justamente para encontrar seu verdadeiro lar na comunidade de adoração. É perfeito. A estabilidade que ele buscava no começo, através daquela auditoria,
ele finalmente encontra na comunhão pública. Exatamente. Fechou o ciclo. O que nos leva a consolidar tudo o que garimpamos dessas fontes hoje. O Salmo 26 nos ensinou que a verdadeira integridade, pelo menos na ótica da antiguidade, não é sobre a ilusão de perfeição, não é. Não é sobre não ter falhas. É sobre a lealdade inegociável a uma aliança superior, pautada pela misericórdia. E mais importante, é uma integridade que não vive apenas na teoria da mente. Ela se materializa na coragem de recusar participar de sistemas de corrupção e opressão. A lição atemporal aqui é que a nossa moralidade é inevitavelmente definida e revelada por nossas associações e pelas mesas que escolhemos ou recusamos compartilhar. A integridade exige uma postura física e social no mundo. O que nos deixa, para quem está ouvindo, com um pensamento final bem provocativo. Qual seria? Nós vimos como, no mundo antigo, a preservação da integridade moral e até da própria vida dependia de uma separação física, de fugir da assembleia dos malfeitores. A regra era clara, né? Afaste-se da corrupção para não ser engolido por ela. Exato. Mas e hoje? Vivemos em uma era hiperconectada, onde a ideia de se isolar fisicamente é quase impossível. E muitas vezes é até mal vista. É um grande desafio moderno. O dilema que surge a partir desse texto é até que ponto a busca por lavar as mãos na inocência e nos separarmos de quem consideramos corrupto não acaba nos trancando em bolhas. Em câmaras de eco algorítmicas, sabe? Pois é. Como podemos manter uma integridade moral inegociável, recusando os subornos silenciosos da nossa cultura, sem nos transformarmos em pessoas isoladas que viram as costas para o mundo que precisa de conserto? É um paradoxo formidável para levarmos adiante. Com certeza é. Bom, espero que quem está ouvindo reflita sobre essas mesas e assembleias de hoje. Que Deus abençoe todos os ouvintes.